Recebemos hoje neste episódio Márcio Piva, diretor de TI da Transbrasa, e nesse episódio ele falou tudo sobre TI em terminais. Ele participou de implantações e está no novo desafio agora lá em Itajaí. Falamos também muito sobre inteligência artificial, porque ele é professor em universidade aqui em Santos e falou sobre o uso da inteligência artificial hoje em dia, muitas coisas interessantes. Já trabalhou na Rodrimar, teve a polêmica daquele caso da polícia lá na Rodrimar. Enfim, é um episódio recheado de muitas curiosidades, inclusive de programação paralela, que chama? É isso? Programação paralela. Então, assista até o final e deixe o seu like neste episódio, beleza? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E hoje, como sempre, né, a gente tem convidados especiais, um convidado de tecnologia numa empresa portuária, então casou direitinho com o nosso tema. Mas antes da gente falar do convidado, como sempre, quero agradecer a presença dos nossos queridos patrocinadores da T2S aqui presentes. Ricardo Pupo, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer. E Marlon Alves, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui. Olha, comercial, hein, gente? Se alguém precisar de software, já entre em contato com o Marlon, tá? Deixa aqui os contatinhos depois. E também quero agradecer a galera da Logcomex, que também é nossa patrocinadora, está com o container aqui no nosso terminal. E se você quer fazer parte desse projeto, entre em contato conosco, porque agradecemos aí e temos bastante espaço nessa armazenagem, tá? Demorra é baratinho. Dá pra empilhar 6 de altura, né? Até 6 de alto, né? E dá pra fazer outras ruas também. Mas agora eu quero falar com você aí, ó, que já acompanha a gente. Quero te agradecer por nos acompanhar aí há tanto tempo. Vamos fazer aniversário em breve. E, aproveitando que você está sempre conosco, já adianta o like nesse vídeo que você sabe que vale a pena. E se você ainda não nos conhece, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? Muito bem, agora vamos começar. Queria agradecer a presença aqui do Márcio Piva, certo? Pronunciei corretamente? Diretor de TI da Transbrasa. Exato. Yes, bem-vindo, Márcio. Obrigada pela sua agenda. Sou eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Acompanho alguns podcasts. Tem muita gente legal que já passou por aqui. Então, para mim é um privilégio muito bacana estar por aqui. Grandes nomes como o seu. Márcio, queria pedir para você começar falando um pouquinho da tua trajetória. Tu é de Santos, tu veio de outra cidade. E o que você trabalhou antes de chegar onde está hoje? Então, porque eu vi que você também é professor, né? A gente deu uma vasculhada aí. Sou professor. Então, não sou de Santos. Não é? Não sou de Santos. De onde? Eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Barra Bonita. Não sei se vocês conhecem Barra Bonita. Já ouvi falar, mas nunca Barra Bonita, o atrativo principal de Barra Bonita é a eclusa, né? Todo mundo que vai a Barra Bonita fazer o famoso passeio de barco com almoço, faz eclusa, a eclusagem na represa de Barra Bonita. Que legal. Eu sou de Barra Bonita. Sou do interior de Barra Bonita, na verdade. Interior de Barra Bonita. Do interior. Se é que dá pra ser, né? Quanto tempo dá de lá pra cá? Dá 4 horas e meia, 5 horas, dependendo de São Paulo. Como que São Paulo tá com a gente, né? O trânsito de São Paulo. O Rodoanel não dá... Ele faz um caminho por fora, né? O caminho fica um pouco mais longo, mas em termos de tempo, em termos de tempo, às vezes fica melhor, às vezes fica bom. Às vezes faço os dois caminhos, né? Uma vez por cá. A gente sempre vai acompanhando o Waze Mas vai pra lá com frequência, então? Tem não família tenho lá ido ainda? mais com tanta frequência agora, né? Já fui muito mais frequência. Toda semana, inclusive. Caramba. Eu ia no começo, sim. No começo eu ia pra lá toda semana. No começo, quanto tempo aí? Muito Como foi tempo. esse começo? Então, né? É que eu disse que eu sou do interior, né? Porque a minha família é de zona rural, né? Uau. E, assim, se fosse eu acompanhar as tradições familiares, não nem de tecnologia seria, né? Porque a gente é de cana-de-açúcar, né? A gente trabalhava a família trabalhava com plantio de cana-de-açúcar. Olha só. Inclusive, meu primeiro curso técnico foi técnico em açúcar e álcool.
Hoje eu só uso isso para fazer caipirinha. É o que eu consigo fazer com açúcar e álcool. Tá ótimo, não é? Tá ótimo. Eu trabalhei dentro de usinas de açúcar e álcool durante um tempo, né? Fiz estágio dentro de usinas de açúcar e álcool durante o curso técnico. Era a tradição, né? Era o momento, era o local, mas eu não gostava muito disso e acabei depois indo para a área de tecnologia. A convite de uma empresa. Eu tinha uma empresa própria. Já trabalhei com uma empresa própria lá no interior, fazia software, fazia vendas de pequenos computadores para o mercadinho local. A gente costumava dizer que a gente fazia informatização de carrinhos de pipoca, esse tipo de coisa, né? Que era o que se fazia no interior. A cidade tem 35 mil habitantes, né? E a gente, a partir dali, fui convidado para vir para São Paulo e depois em São Paulo trabalhar com logística, centros de distribuição e armazenagens, né? E recintos para fazer armazéns gerais. E aí aconteceu um projeto dessa empresa de São Paulo para Santos na Integral do Grupo Lacma. Foi quando eu vim para Santos a primeira vez em 99. 99, depois 2000. E aí acabei ficando por aqui, toquei o projeto por aqui. Aí a convite da própria Integral, eu saí da consultoria e passei a ser recurso da própria Integral nessa época. E fiquei na Integral durante um tempo. Da Integral eu fui para a Rodrimar, operador portuário. Fiquei por lá durante 15 anos. E da Rodrimar eu vim para a Transbrasa. E hoje estou na Transbrasa já há 5 anos. Então, no início, nem de tecnologia, e depois a gente trabalhei muito tempo com logística em São Paulo, atendendo as empresas de São Paulo, centro de distribuição em São Paulo, fazia implementações no Brasil inteiro, mais voltado a WMS mesmo, a softwares de warehouse. E aconteceu um projeto aqui em Santos, e aí eu comecei a trabalhar para uma empresa aqui de Santos, num projeto aqui, a gente entregou o projeto e acabei ficando na empresa aqui de Santos. Gostou? Adotou a cidade? É engraçado que no primeiro atendimento que eu estive aqui em Santos, na primeira empresa, eu falei, olha, eu acho que eu vou morar nessa cidade. Com o pessoal que veio comigo, eu acho que eu vou morar aqui. Eu gostei daqui. Era um pouco do que São Paulo tem, né? No início eu considerava assim, poxa, tem mais ou menos as coisas que São Paulo tem, em termos de possibilidades, né? De comércio e não tem o agito de São Paulo, né? Não tem o trânsito de São Paulo. Não tem o trânsito de São Paulo. Eu falei, olha, acho que eu gostei desse projeto e eu acho que eu vou ficar por aqui. E tá perto ainda, né? Se sair pra lá, tá pertinho de São Paulo. Eu não gosto muito, pra te falar a verdade. Eu não gosto de nada. Nessa época que eu trabalhei na Lacma, aqui na Integral pro Grupo Lacma, houve um tempo em que eles decidiram movimentar o centro de TI para São Paulo. Eles resolveram colocar toda a TI em São Paulo. Foi todo mundo a contragosto. E aí eu passei a usar os fretados, os famosos fretados aí durante um ano. Acordando de madrugada. Isso, não gostei. Pega um comboio na volta. Inclusive essa é a história da T2S, né, Ricardo? Por não gostar de ficar indo para São Paulo. A T2S foi criada porque a gente não gostou de fretado. Aí a gente foi lá, fomos lá eu fui lá fazer uma entrevista, falei, não vou ficar vindo subindo descendo aqui não. Tem condições não, isso é ruim. Eu fiz durante um ano. Quando eu tinha emprego aqui, eu falei, então vou inventar a empresa aqui. Acabou dando certo. É muito acordar muito cedo, chegar muito tarde, você acaba perdendo um tempo da vida, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Eu queria sempre fazer outras coisas, eu não queria ficar só com aquilo. E você acabava tendo toda... Isso te roubava qualquer outra possibilidade, né? Você ficava só com aquilo mesmo. Você acordava às 4 para pegar o ônibus às 5. E nos dias de comboio voltava em casa às 9 da noite. Você, às 9 da noite, tomou banho, jantou para acordar. Acabou. Era um trabalho ali, era uma vida toda em função da própria empresa. Não dá para fazer um curso presencial, Não dá para fazer nada, né? Não dá. Não, não curti a ideia, não. Graças a Deus, eles mudaram a diretoria novamente. Passei por várias trocas de diretoria por lá. E aí voltamos todos para a Baixada. E aí a produtividade até aumentou. Toda a TI Todo mundo voltou feliz. para Baixada. Legal. Viu empresas paulistanas? Venham para Baixada. Né? Cria uma perninha Tem gente aqui na boa Baixada. de TI. Olha, então, eu tenho
você tem alunos, eu tenho alunos, e o grande sonho dos alunos é, enquanto eles estão no 5º semestre, no final do 4º, eu quero trabalhar em São Paulo, né? Sabe de nada, inocente. Então, eles, eu não sei se é sonho, se é utopia ou se é ilusão, né? Não sei como é que a gente pode chamar isso, mas eles, grande parte deles fazem isso. Ignorância. Né? Não no sentido pejorativo, né? Ignorância de não pura conhecer, mesmo. Ele não sabe onde está se metendo, né? Porque, lógico, né? Você quer... Né? Onde está o Google, Microsoft, você ora quando você quer, né? Mas você não parou para pensar ainda, você vai ficar no fretado. É o preço, né? 4 horas por dia no mínimo, né? Assim, você não parou para pensar. Então, talvez seja para uma fase da vida, né? Ainda solteiro. Tem pique ainda, né? Quando tem bastante pique. Depois casou, tem filhos, aí as coisas mudam, né? Pra Cubatão eu não aguentava. Morava no Guarujá, cara, Cubatão eu não aguentava. Mesmo esquema também, 4 horas. Tu não aguentou de Guarujá pra Santos, arrumou um apartamento. Isso é verdade. A balsa aqui também é pior. É mais de 1 hora. Não, pior que São Paulo não, né? Cara, eu gastava o mesmo tempo da Marluce vindo de São Paulo pra cá. É mesmo? De balsa, o mesmo tempo. Nossa. Do Guarujá, que é aqui, ó. Cara, eu detesto a balsa. Eu tenho um misto de sentimentos pela balsa, que é ódio e vergonha, assim, né? A gente é uma cidade grande pra estar ainda fazendo trânsito de balsa, meu, entre cidades. São 2 cidades grandes, meu. Eu não sou tão usuário de balsa. Eu usei um pouco quando eu dei aula na faculdade do Guarujá. Eu passei, acho que 1 ano, quase 2 anos dando aula na faculdade do Guarujá. E eu pegava a balsa às 6 e pouco, saía daqui do centro às 6 horas da empresa e pegava a balsa para estar lá para dar aula às 7. Então usei um período de era ruim o horário da ida, até que a volta... A volta era mais tranquila. Tá mais vazio. Tem uma hora de pico, né? Nossa, eu detesto tanto a balsa que eu prefiro dar a volta pelo Pessaguara. Caramba. Mas é muito longe. Acaba sendo mais rápido. Não tem problema, é mais rápido. Quando tá com trânsito é mais rápido. E a balsa é sempre incerto quanto tempo você vai demorar. Não sabe quanto. O Maps vai lá e fala, vai 15 minutos. Sim, vai ficar meia hora lá no mas mínimo. o túnel vem aí, né? Vem sim. O Bruno, o secretário, ele teve aqui, né? Aí a gente deu uma intimada. A gente deu uma... A gente espera que sim, né? Tá bem atrasado nisso aí, né? Dizem que tá mais próximo, né, agora. Eu dei uma opinião. A tribuna fez uma matéria sobre isso, tal, entraram em contato, pediram minha opinião, né? Porque vai iniciar uma audiência pública para discutir o negócio e tal. A minha opinião foi, vai discutir de novo, mano. Estamos há décadas discutindo isso aí, de novo. Tudo bem, mudou o governo, muda alguma coisa nas diretrizes, mas vai ficar discutindo até abril. É muito tempo, já tá muito discutido isso aí, né? Aí se ficar discutindo de novo, não vai sair nunca, né? Aí muda o governo. Vamos discutir de novo. Exato. É muita discussão por um negócio que já tá o projeto não tá definido, já com data para iniciar? Se chamar discussão, vai desdefinir, né? Sempre alguém vai voltar a ficar indefinido, né? Porque alguém vai pedir uma coisa diferente, tá? A gente sabe que é uma obra grandiosa, né? Todo mundo sabe disso, né? Que não é fácil. Tem muita interferência. Exatamente. E aproveitando o gancho, se você não sabe do que a gente está falando, depois que acabar esse episódio, você vai lá na nossa playlist do podcast, que o episódio com o Bruno Orlandi está disponível, né? Para saber mais sobre esses prazos. Ele falou de prazo, não vai falar aqui para não dar spoiler. Márcio, e aí, quando tu veio de Barra Bonita para Santos, já falando o vocabulário do pronome santista, né? Tu. Tu sentiu que impactos? O que tem de diferente? Porque a gente tem algumas palavrinhas diferentes, né? Demorou pra se adaptar? Tipo, pão francês, a gente não fala pão francês, né? A gente fala médio. Olha, eu confesso assim, eu me adapto muito rápido, né? Eu, como eu atendi empresas do Sul, né? Os consultores que trabalhavam junto comigo diziam, você acabou de chegar aqui e já tá falando pá? Eu acabo... confesso que tento não falar o tu, né? Porque o tu sempre é mais informal. Não é? Porque a gente tem sempre uma conjugação do tu, né? Então, se a gente tu pode tu, né? Que nem os gaúchos, né? Mas não, a gente fala o tu, mas não conjuga o tu. Não, né? Então, aí liberdade poética. Não é assim, eu procuro não usar porque assim,
parece tão, né? Às vezes a gente parece formal, não parece, né? Você usar, tu podes, né? Tu vais, né? Fica parecendo o Temer falando, né? Eu acabo não usando, eu acabo não usando. Os meus filhos, eles acabam, né? Eles já nasceram aqui, né? Então eles dão umas escorregadinhas. E a gente fala, tu não. Se vai usar o tu, vamos usar o tu. Conjuga corretamente. Vamos usar o tu direito. É mais professor, né? Professor Caxias. É chato, né? Professor, a gente sabe. O professor é chato. Mas e as outras palavras? Magrela, pão de cará. Tu gosta de pão de cará? Gosto. Pão de cará é coisa daqui, não gosto. Nem São Paulo. Dizem que mango também é daqui, né? 10 mango, 15 mango é daqui mango. também. Magrela. Magrela. Camelo. Não, camelo eu estudei com uma pessoa de Brasília, e camelo é de Brasília. Tá até na música do Eduardo e Mônica, né? Isso, Eduardo, a Mônica de Morte e Eduardo de Camelo. Camelo é de Brasília. Camelo é Brasília. Eu estudei com uma pessoa de Brasília quando eu fiz faculdade na Unesp. Não, é melhor nem falar quando. E ele era de Brasília e, olha, todo mundo usa camelo, mas camelo é de Brasília. Aqui é magrela. Uma vez eu viajar na padaria, acho que minha filha. Eu quero um cará na chapa. Não tem isso aqui não, filho. É outro nome? Não é outro nome. Não existe. Não existe. Eu gosto de cará. Né? Parece que agora virou patrimônio, né, da cidade. Se a padaria de São Paulo quiser fazer pão de cará, tem que colocar pão de cará de Santos. Tem que, tipo, marca registrada. Legal. Acaba levando a cidade, né? Legal. Eu não tive tanta dificuldade de adaptação. Minha esposa já teve um pouquinho mais. Né? Porque quando... ela é de lá também. Ela é de lá também. Quando eu me casei, ela demorou um tempinho, né? Que eu ficava ainda nesse vai e volta. Você casou lá? Eu me casei lá. Ela era de lá. Mas você ainda morava lá? Ou você já tinha vindo pra cá, mas manteve relacionamento, indo e voltando? Não, então. Eu já tinha um apartamento alugado aqui, né? E aí eu me casei com o apartamento aqui. Mas ainda a gente ficou, ela trabalhava lá. Por isso que você voltava toda semana. Eu ficava, eu voltava toda semana. Pegava 5 horas de viagem. Aí depois ela veio pra cá, ela é psicóloga, ela veio pra cá, teve um pouquinho mais de dificuldade de adaptação. O público que ela trabalhava, um público diferente, né? Atendia o público em si, ela trabalhou dentro das clínicas aplicando psicotécnico, né? Fazendo essa parte de carteira de habilitação no início, quando ela veio para cá. Então ela teve um pouquinho mais de dificuldade de adaptação. O jeito que o povo trata, no interior todo mundo se conhece, né? Sei. É mais carinhoso, né? Muito mais, né? Todo muito mais próximo. Sim. Mas nada aqui. A gente já está aqui desde 2002 morando, né? Então já estamos mais de 20 anos. Já está adaptadíssima, né? Ela já é caiçara, já. Ela tem o consultório dela e já passou. Meu filho acabou de fazer 15 anos, os filhos já nasceram aqui, eu tenho uma outra filha com 12, então a gente já tem uma vida aqui, né? Sim. Bom, aí da tua carreira, das empresas que você passou, o que mais te marcou de aprendizados, assim, né, com relação a sistemas? Que foi sempre na área de TI, né? Tirando a parte eu logística lá atrás, si. antes de TI, eu trabalhei em bastante escritório de contabilidade, né? Trabalhei fazendo escrita fiscal, contabilidade. Nossa. Isso ajudou bastante, porque a gente acaba entendendo, né, da parte de contabilidade. Isso faz bastante diferença. Quando precisa integrar um módulo financeiro, por exemplo, já... acaba fazendo bastante diferença tudo que você leva ali, né? Acho que eu trabalhei também numa indústria de produtos eletrônicos, né, montagem de caixas de som, amplificadores, mas isso da parte elétrica, eu acabei fazendo uma pós-graduação na engenharia elétrica, que isso também acaba ajudando um pouquinho, né? Mas cada empresa tem as suas características. Acho que a gente aprende muito com os próprios usuários, a gente aprende muito com as diretorias diferentes com quem a gente trabalha, né? Com as necessidades, porque no final das contas tudo depende de pessoas, né? Sim. A gente pode implementar a máquina que for, a gente desce uma máquina da prateleira lá e pode implementar qualquer coisa de ponta. E nada vai funcionar se você não tiver pessoas engajadas, e que às vezes a gente consegue implementar, acaba fazendo muitos sistemas
serem muito melhores com muito menos recurso do que em empresas que não têm tanta gente engajada com equipamentos de ponta, e todo mundo sabe disso, né? Porque você precisa envolver pessoas. Sempre gostei muito de trabalhar com gente mesmo, tanto que eu dou aula já há 18 anos eu dou aula, e eu acabo trazendo muito para dentro de casa. Eu costumo dizer que eu tenho grandes privilégios no processo seletivo, né? Porque eu acabo trabalhando com os alunos dentro de sala de aula e acabo levando para a empresa quem você sabe que, que vai ter um bom rendimento. Quem corresponde. E eu tenho 3 alunos trabalhando comigo Que hoje. legal. E acabei de efetivar os 3 alunos que começaram estagiando e são os 3 efetivos agora. Que legal. Acabaram de se formar, um deles ainda não se formou, né? E ainda nós vamos passar ainda pelas cadeiras acadêmicas com um, os outros 2 acabaram de se formar agora e estão efetivos dentro da empresa. Que bacana. Então acaba que toda empresa é uma... E na Rodrimar era a mesma coisa, eu já dava aula, eu já levava alunos lá para dentro. Tinha uma característica diferente. Na LACMA não, na LACMA ainda na Integral eu não era professor nessa época. Então eu gosto sempre de saber como que você se tornou professor. Você se descobriu, alguém falou, você explica bem, como é que foi? Ou você resolveu tentar? Eu resolvi tentar. É mesmo? Eu queria muito entrar na área acadêmica pela pesquisa, né? Pela vontade de continuar estudando. Legal. De fazer um mestrado e fazer um doutorado. E as coisas acabam se conectando, né? E como eu já queria, como eu já estudava para isso, acabei recebendo um convite de uma pessoa que fazia as disciplinas do mestrado comigo. Eu comecei a fazer o mestrado com um professor. Ele falou, pô, eu tenho uma vaga na faculdade do Guarujá, foi por onde eu comecei, e é o Luiz Fernando Mauá, inclusive. E ele me convidou para dar uma disciplina lá, porque o professor tinha acabado de sair. E por lá eu comecei em 2005. E a partir dali, o ambiente acadêmico, ele é bem diferente do ambiente de empresa. O Ricardo sabe disso. Totalmente. Não é porque o que a gente vê na academia é diferente do que a gente vê nas empresas. Na verdade, não é isso, né? É que o ambiente acadêmico, as discussões são outras, os tempos são diferentes. A dinâmica, né? A dinâmica, né? Os resultados. Você conversa com professores, eles encaram projetos de uma forma diferente, né? Eles imaginam um tempo de maturação do projeto diferente. Não é isso que a empresa, né, que é o mercado privado, por exemplo, que ele quer um projeto agora, ele já imagina o retorno do projeto, ele já imagina o cronograma do projeto. Não é isso que a gente vê dentro da academia. Mas a academia é um ambiente bastante rico em termos de ideias, né? Você pode tomar um café com um professor, um doutor de uma outra área que acaba te abrindo um leque de outras coisas. Então, eu costumo dizer que eu tenho cara de caderno, né? Eu passei muito tempo sentado no banco. Eu tenho 4 pós-graduações, mais mestrado, e estou fazendo doutorado agora. Então, eu passei muito tempo sentadinho no banco de aluno, né? E depois do doutorado, eu vou acabar o doutorado, poxa, eu estou precisando acabar o doutorado, não vejo a hora de acabar, mas tenho certeza que depois que acabar o doutorado, você sempre vai querer acabar fazendo outra coisa. Vai fazer outra pós, ou PhD, e aí vai. Ainda não... Hoje, né? Hoje eu estou muito focado em acabar o doutorado. Importante. Mas depois, o ambiente acadêmico ele te oferece outras coisas, né? E você continuar sempre estudando. E hoje tu ministra quais disciplinas? Hoje eu estou só focado em inteligência artificial. Olha, é o meu carro-chefe. Que legal. E eu tenho uma disciplina acessória, né, que é programação paralela e concorrente, né, que é programações de alto desempenho, utilizando, enfim, ferramentas. utilizando GPU, né, que são as placas de vídeo, são os núcleos da placa de vídeo para programação de alto desempenho, porque isso está muito conectado com a pesquisa de inteligência artificial, de a gente demandar máquinas, demandar alto desempenho. A exemplo do ChatGPT, do GPT em si, né?
da implementação. Tem um melhor, né, com o GPU do que com o CPU, né? Então, o tempo que demorou para fazer com que ele se treinasse, né, ele demanda muita computação de alto desempenho. E é isso que eu trabalho. Hoje eu só trabalho essas duas disciplinas, né? Já passei por diversas outras. Que já é muita coisa, né? Porque deve ser bem complexo. Eu passei por diversas outras e hoje eu falo só de inteligência artificial, né? E programação paralela e concorrente. Uau! Tô só essas duas. Que legal. Você falou de GPU, ele falou que é diferente de CPU, dá pra traduzir isso pros leigos, tipo eu? Assim, a CPU é o que tá dentro, é o que você tem lá. Uma máquina convencional, ela tem a CPU, que é a unidade de processamento central. Sim. E a GPU é voltada a processos gráficos. A GPU é a placa de vídeo que o pessoal de jogos adora, né? Eu preciso de uma placa de vídeo para rodar o meu jogo. A gente precisa, eu trabalho a placa de vídeo, mas eu exploro a placa de vídeo para a computação de alto desempenho. Então eu nem uso as extensões de renderização de imagem, que é os objetivos dos jogos. Né? Eu utilizo os núcleos de computação mesmo para dividir o programa em pedacinhos e fazer com que ele seja processado de maneira paralela, né? Para a gente conseguir um resultado mais rápido. Que legal. Eu ia voltar para a parte da Transbrasa, mas tá tão interessante esse assunto. Fala mais sobre essa inteligência artificial. Aliás, na parte dos alunos que você falou que, né, já dá aula há 18 anos. 18 anos. Tem algum aluno, alguma história ou algum projeto que te marcou? Tu fala, isso, sei lá, TCC de aluno ou algum trabalho, assim, de acadêmico. Você fala, cara, isso daí podia virar uma empresa, podia... virar um novo Google. Tem diversos. Tem muita gente trabalhando hoje em São Paulo que passou por ali, que despertou para IA durante as aulas. Inteligência artificial em si, né, ela é uma junção de diversas coisas, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente olha a inteligência artificial como ciência, que ela se tornou ciência, mas ela é uma junção de várias coisas e muito do que é dessa junção, a base é toda a matemática, né? Então aqueles alunos que gostam de matemática são os caras que são mais propensos a trabalhar com IA, né? Que acabam... Mas eu já tive alunos fazendo TCC com exploração de comportamento para jogos. Eu já tive alunos com TCC para explorando o comportamento do mercado financeiro de bolsa de valores. Já tive alunos fazendo um trabalho de roteirização ligado aqui em Santos, aviação Piracicabana, trabalho de roteirização para diminuir a quantidade de ônibus e diminuir o tempo de espera dos passageiros. A gente já estudou, já tive alunos trabalhando em protótipos de cidades inteligentes, com estudo de sinalização de semáforos, por exemplo. Olha, eu tenho um acidente, como é que eu produzo uma onda verde para que a ambulância ou as autoridades cheguem mais perto desse acidente? Então são coisas que a gente vê de cidades inteligentes hoje que... Do ponto de vista de pesquisa, a gente começa sempre pequenininho, né? Porque a gente não tem oportunidade. O aluno, ele tem 1 ano para trabalhar o seu projeto, né? Sim. Dentro desse 1 ano, a gente delimita o projeto, traz um escopo bem fechadinho, porque senão ele não conclui. E acaba que são iniciativas que você tem diversas boas iniciativas, que são pequenas e que a gente sente falta, já conversei algumas vezes com o Ricardo, sente falta da iniciativa privada, né? Para poder pegar na mão da universidade e falar assim, olha, vamos fazer alguma coisa legal aí, né? As coisas legais saem, só que elas saem como iniciativas isoladas, são pequenas, né? E elas... hackathon ali, não sei o que aqui. E elas acabam terminando com o projeto deles. E acabou o projeto, formou. Vamos pro próximo projeto. As empresas deviam estar mais junto da universidade para ter uma coisa mais contínua, né? É exemplo do que já existe fora daqui, né? Quando a gente trabalhou no projeto pedagógico, eu acabei ficando encarregado de algumas pesquisas dos centros universitários de fora. Né? O que a gente tem de diferenças, né? Principais diferenças em grandes centros universitários que você vê que hoje aqui
no Brasil a gente é muito consumidor de tecnologia, né? Eu costumo dizer que a gente não é muito motorista, né? A gente é sempre passageiro aqui, né? A gente não protagoniza, né? A gente acaba sendo só coadjuvante. Que tem muito em centros assim, esses grandes centros universitários, tem sempre uma grande empresa junto, né? Tem sempre um Google, né? Uma Meta, que está sempre patrocinando esses grandes centros lá com aporte. E esse aporte de capital é o que a gente fala da empresa privada, né? O aporte de capital ele não pode ser com o ponto de vista do empresariado atual. Não pode imaginar que você vai financiar uma pesquisa e que essa pesquisa no final de um ano ela já tem que te dar um retorno. Porque pesquisa não funciona assim, né? Infelizmente pesquisa não funciona assim. Às vezes que a gente fala com alunos, por exemplo, né? Ele fala, poxa, professor, mas eu não estou tendo resultado. Não, você não está tendo o que você quer de resultado. Mas a pesquisa está te dizendo que o que você está tentando não produz resultado. E isso também é um resultado. É um aprendizado, né? Existe também lá a cultura da iniciativa privada de ter um departamento de P&D estruturado, com mestres e doutores que trabalham exclusivamente com o objetivo de produzir tecnologia, né? Também tem essa. Isso, não sei, é uma visão minha, isso talvez crie uma aproximação natural com a academia. E a academia, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura de inovação da Flórida, pelo Centro Paula Souza, quando a gente estava implementando lá a agência de inovação. A gente visitou uma série de universidades, foi bem legal. O que eu percebi? As universidades, elas possuem escritórios de patente dentro da universidade. E, inclusive, eu conversei num centro de empreendedorismo, eu conversei com 2 brasileiros que foram para lá fazer o doutorado, porque a faculdade, ela bancava, por causa dela, bancou a patente, porque o escritório de patentes da faculdade articulava com as empresas a venda, a comercialização da propriedade intelectual. Não da propriedade intelectual, mas da patente para ser usada comercialmente, coisa e tal. A faculdade, ela banca a patente e tenta vender. Quando ela consegue vender, naturalmente valoriza e ela dá a opção para o autor. Olha, você quer investir por conta própria, quer fazer uma parte, o que você quer fazer? Eu fiz a minha parte, eu vendi. Né? E a gente viu isso acontecendo na prática. Assim, eles realmente fazem isso, né? Tem um escritório de patente. Talvez essa cultura de você fazer pesquisa e desenvolvimento de verdade nas empresas cria uma aproximação natural com a academia, né? A gente não tem isso aqui, né, na iniciativa privada. A gente fica muito com projetos integradores do TCC de empresa fictícia. Né? E nas empresas você não tem um departamento, não tem essa cultura de ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento, porque é o que o Piva falou, investimento em inovação, a maioria deles é dinheiro jogado fora, né? Mas por quê? No volume dos seus projetos de inovação, você vai ter aqueles que vão te trazer o retorno que vale por todos, né? E isso depende de uma cultura que você entenda que a pesquisa é assim. Exato. É a curva da inovação. Ela pode te trazer um resultado, ou pode não te trazer um resultado a curto prazo, né? Mas o que você ganhou com isso, né? Você fomentou, você aproximou as partes, né? Você acabou trazendo, a gente falava dos alunos que vão para fora, né? Se você tivesse um patrocínio local para pesquisa, eles vão sair daqui. O mercado ganha depois, né? Lógico. Porque hoje, como é que eu vou contratar? Até o Estado ganha, com impostos e tal. Né? Então, né? Mas é um ciclo que é difícil. A gente não é fácil. Não é fácil da gente implementar isso. A gente precisa da empresa, a gente precisa da universidade. As universidades hoje elas estão sofrendo bastante concorrência, né? Os cursos na modalidade à distância eles estão competindo de uma maneira até brutal com as universidades que mantêm um curso 100% presencial, elas mantêm realmente com muito custo. Muito custo, né? Porque o curso à distância ele é mais barato e ele acaba menos infraestrutura. Voltando para a iniciativa privada, quando você olha um currículo, né? Ele se formou à distância, ele se formou no presencial.
Será que... O valor não é o mesmo, mas isso é intangível, né? Pra quem não é. É difícil de você olhar o currículo e falar assim, nossa, você se formou num curso à distância, esse formou no presencial, eu vou dar preferência. Na prática isso não acontece, né? Não, porque é difícil, né? É muito difícil. De avaliar, né? Depende muito da pessoa, né? Sim. E dos alunos que você já teve, você pega em que semestre essas disciplinas? Eu prefiro dar aula nos semestres mais finais. Eu imaginei. Eu prefiro. Porque o pessoal já tem mais ou menos uma noção. Que se chegou até lá é porque... Estão calejados. Já tá mais forjado, né? Eu acabo iniciando no 5º semestre. Eu tenho disciplinas no 5º, no 6º, no 7º e no 8º semestre. Então eu vou do 3º ano para frente. Sim. Eu prefiro até. Eu já lecionei no 1º semestre, mas eu acredito que eu consiga trabalhar melhor, a minha didática funciona melhor para o aluno que está um pouquinho mais avançado e que já tenha um pouquinho mais de experiência. Eu tenho colegas professores que têm... A didática é algo difícil, né? O Ricardo que dá aula sabe, às vezes a gente tem... a Ellen também é professora. Você também é professora? Mas não de TI. De comércio exterior. Não, mas professor é professor. Né? A maneira com que você leva o conteúdo, a maneira com que você fala, às vezes você atinge, às vezes você não atinge. Eu acredito que eu esteja mais pronto para falar para alunos um pouquinho mais maduros. Né? E o conteúdo que você dá também exige uma maturidade pesado. técnica. Um pouquinho diferente, né? E uma coisa que você falou que acho que pouca gente deve ter noção, pelo menos pouca gente que eu digo que não é da área de TI, é que a inteligência artificial é muito base de matemática, né? Sim. E quando a gente vê o ChatGPT escrevendo, o que a gente deduz? Que é base de português, porque ele tá escrevendo, é base de escrita. É totalmente diferente, né? Porque é tudo algoritmo, tudo código. Matemática. A mágica alguma, né? Não existe mágica. Né? Apesar de que muita gente acha que existe, mas não. E a gente tá vendo a inteligência artificial bombar agora porque ela tá mais democratizada, né? A gente consegue usar, qualquer pessoa consegue usar um site, um aplicativo que faz alguma coisa. Mas tem papéis novos surgindo, né? Não na produção da IA, mas na análise. Em como lidar com ela, comportamento. Tem cargo de engenheiro de prompt, né? Eu vi engenheiro de prompt agora. E tem até psicólogo de IA já. Psicólogo de IA? Nossa, minha esposa precisa saber. Um dia desses... Já vai fazer um joint venture? Eu preciso falar isso pra ela. Um desses assuntos, inclusive, foi motivo de riso lá no escritório, porque eu li um artigo e eu fui experimentar e realmente aconteceu. O ChatGPT, se você for gentil com ele te dá respostas melhores. Sim. É real. Já experimentei. Ele dá respostas melhores. A teoria é porque na base de treino ele foi treinado com conversas e as pessoas, quando são gentis, elas obtêm das outras pessoas, né? Aí o pessoal ficou bravo lá no escritório porque eles dizem que eu sou mais gentil com o ChatGPT do que com as pessoas. Muito mais educado que o ChatGPT. Bom dia. Chama até de Gepeto já, não chama nem de GPT. Gepeto. A gente tem os alunos que chamam de Gepeto. Né? Os alunos chamam de Gepeto. A gente está vivendo um grande desafio educacional, né? Frente a essas ferramentas aí, né? Tem professor impedindo o uso, né? Bloqueando o laboratório e etc. Né? Eu não sou desses, né? Eu libero todas as ferramentas que eles quiserem utilizar, inclusive ChatGPT, as minhas disciplinas. Isso para mim pouco importa, né? Sim. Isso não faz muito. No teu processo seletivo, a pessoa teu estudo, assim, é um item obrigatório, é classificatório, tu elimina já o cara que não tem, o cara tem uma graduação, uma pós-graduação, já elimina, como que é? Normalmente no processo seletivo você já pede, quando você inicia o processo seletivo, você já pede a pessoa com o 3º grau completo ou não, dependendo do tipo de vaga, né? Dependendo do tipo de vaga que você está procurando. Para estágio, normalmente é o 3º grau cursando, né? Agora, se você vai pegar uma vaga para uma pessoa já pronta, um analista pleno, um analista sênior,
Eu sempre procuro olhar se a pessoa já fez a graduação. Por quê? Porque para mim, a graduação, o que eu considero, como eu estou na graduação há muito tempo, né, fazendo esse processo acadêmico há muito tempo, o que eu vejo, por que isso é importante? Porque tem muitos alunos dizendo assim, eu não preciso mais fazer faculdade agora. As empresas onde eu estou aplicando não me pedem mais a faculdade. Elas me pedem alguma certificação, eu preciso mostrar. Ainda mais em TI, né? Mas o que tem, na minha visão, né? O que tem de errado, né? O que tem de diferente do graduado? Na graduação, na faculdade, o que a gente mostra para o aluno, né? O que a gente procura mostrar? A gente procura fundamentar, a gente procura dar as bases, solidificar as bases e mostrar quais são as opções, quais são os horizontes que o aluno pode optar ou que ele pode procurar. E nessa base, o que vai lá na universidade e que dificilmente aquele que entrou numa especialização, por exemplo, de C# e já vai para o mercado, o que ele não vai encontrar nisso? Ele não vai encontrar, por exemplo, as bases de sistemas operacionais que são primordiais para um arquiteto de sistemas. Então, na curva de desenvolvimento técnico, eu sempre converso com a minha equipe, eu sempre muito aberto, muito franco, e deixo eles muito tranquilos para falar sobre opções até de convites de outra empresa. Eu converso abertamente com eles. Eu falo, olha, se você tiver um convite de uma outra empresa, traz para a gente conversar, que inclusive se esse convite for bom para você, eu vou dizer. Que olha, vá porque isso vai acelerar a sua carreira. Então eu costumo muito dizer o seguinte, olha, se você tem uma vertente técnica, para onde você vai? O que você espera ao longo do desenvolvimento da sua carreira? Porque existe um crescimento, né? Se é o crescimento técnico, você vai ser um arquiteto, você pretende projetar arquiteturas de sistemas, depois um analista sênior, ele pretende ser um arquiteto, um cara que projeta, que sabe onde os componentes de software vão estar. É isso que você quer? Então as bases de redes, de sistemas operacionais são primordiais para isso. Eu estou cansado de ver gente sentar na mesa para conversar, fornecedores que trazem recursos para conversar com a gente, em que o recurso ele não tem a mínima noção de como que esses componentes precisam funcionar. Ele sabe como que ele pode desenvolver o software. E como que eu faço para isso tudo se orquestrar? E na graduação é onde a gente coloca essas peças no lugar, né? E na hora de lidar com otimização, na hora de lidar com performance, na hora de lidar com mecanismos assíncronos, é onde o bicho pega. Pois é, eu lido muito com mecanismos assíncronos na programação paralela, né? E se ele não tem isso, não estou dizendo que é somente na universidade que ele pode conseguir esse tipo de conhecimento. Mas é muito difícil quem optou por seguir uma carreira técnica, fazendo algumas certificações para já ingressar no mercado sem a universidade, é muito difícil essa pessoa perder o tempo procurando esse tipo de embasamento teórico. É muito difícil ele se prender e falar assim, não, eu vou hoje optar por um curso de sistemas operacionais, onde vão me dizer como é que o sistema operacional funciona. O que isso agrega na hora de eu projetar um software para o meu cliente? Na primeira vista, isso não agrega nada. É muito tentador, né? Você ir direto, né? Você pular todos os fundamentos e ir direto para aquilo que você acha que é o que você tem que aprender. Né? Onde te estão te remunerando, né? Onde você está vendendo uma hora lá. Né? Exato. Agora, na graduação é onde isso vai acontecer. É onde esse fundamento ele vai ser passado e vai mesmo ser... com eles reclamando, né? Pode reclamar, a gente vai continuar fazendo. Vai estudar as teorias sim. Isso. E Márcio, agora fiquei curiosa. A IA, o que a gente pode esperar da IA com o Porto? Tá rolando alguma coisa? Tem alguma coisa em vista? Nossa, eu acho já que funciona ou não? Eu acho que a gente precisa separar as coisas, né? A gente tem que deixar esse mundo hypado, né? Esses hype todos que tem por aí, dessa coisa que IA vai substituir todo mundo, de que Skynet está chegando. A gente precisa deixar isso de lado, porque isso, de fato, isso
Ainda não, né? Ainda não, tá longe. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, com o que a gente sabe hoje, né? Com o que a gente tem de conhecimento hoje, isso não tem possibilidade de acontecer. Agora, nada impede de que alguém chegue com alguma coisa nova. Com o que a gente implementa de IA hoje, não tem nada a ver. Né? O cérebro funciona de um jeito, a IA funciona de outro, não tem IA substituindo o cérebro. Ponto. Sim. Não é a mesma coisa. O GPT faz probabilidade, te sugere as palavras, né, na maior probabilidade possível, então não tem a mínima probabilidade. Não dá. Agora, onde a gente pode utilizar a IA, e é muito legal, e a gente deveria estar fazendo, né? A gente deveria estar fazendo mais. Primeiro que a gente precisa desenvolver uma parte de cultura analítica, as empresas precisam disso. Aquela coisa de você fazer administração baseado em empirismo, a gente poderia andar um pouquinho mais à frente, né? Fazer uma administração, fazer uma gestão baseada muito mais em dados e olhar os dados e ver o que os dados trazem, o que o histórico de dados pode te trazer para frente. Isso é uma cultura analítica que está sendo desenvolvida e a partir daí essa cultura analítica tão simplesmente são os grandes dashboards dos BIs da vida, que a gente tem muita empresa ainda que não chegou aí. Quanto mais falar sobre reconhecimento de padrões baseados nesses dados para a gente projetar o futuro, para a gente extrapolar um futuro, né? Mas acho que a IA, ela pode fazer isso. A gente tem muitos dados, a gente pode lidar com esses dados e conhecer através desse mundaréu de dados que a gente tem condições de implementar as ferramentas, as técnicas de IA, que são mais ou menos coisas que estão na prateleira, a gente pode pegar algumas e aplicar. Não dá para aplicar as técnicas como elas estão ali, porque a gente precisa preparar os dados para isso. A curva, né, de projetos de IA hoje ainda e vai continuar sendo, 80%. Se eu pudesse chutar um número, é 80% baseado em deixar os dados em uma condição em que eu pudesse implementar as técnicas de IA. Então, 80% do tempo você passa arrumando os dados, garantindo que eles estão coesos, garantindo que existe integridade, garantindo que você tem os atributos suficientes para analisar, que não tem dado faltante, que não tem o que a gente chama de outliers nos dados, que isso tudo está bonito. Então você passa 80% do projeto fazendo isso, e aí quando isso está pronto, você pega as técnicas e trabalha 20% ali no tempo de projeto, aplicando as técnicas e trazendo os insights. E o que você faz com os insights? Boa parte do tempo você volta nos dados e descobre que está faltando dados para você. Tomada de decisão. Descobre que você está faltando alguma coisa para você andar um pouquinho para frente. Quando você chega a alguma coisa interessante, você fala, poxa, olha só, agora eu posso pegar esses insights e posso fazer grandes modificações no meu cenário. Eu posso trazer um recurso a mais. Agora eu sei que exatamente uma empilhadeira a mais faria muito sentido para mim. Entendi. Agora eu sei que um gate a mais faria muito sentido para mim. Agora eu sei que a disposição do pátio, se eu modificasse, faria muito sentido. Eu sei que esses clientes têm uma curva de entrada e saída baseado nesse padrão. Então, porque agora eu reconheço, eu sei exatamente quem é que sai antes, quem sai depois. Então, agora as modificações baseadas nesse histórico que eu trabalhei, agora isso faria. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Mas ainda é mais no ramo administrativo estratégico para ajudar a analisar dados e tomar decisão do que efetivamente operacional. O povo tem medo que a IA roube os trabalhos operacionais. Não, existem... essa frase não é minha, né? Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um. Né? Essa frase é da Marta Gabriel. Ótima. Não é minha. Sim. Então, assim, as pessoas que estão acostumadas a fazer trabalhos meio que robotizados, exclusivamente tira a caixinha daqui e põe aqui, existe um padrão nesse tipo de tarefa. Então, esse trabalho... Essa tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Agora, e também uma outra frase que também não é minha, não se preocupe em ser substituído pela IA. Mas você tem que se preocupar em ser substituído por alguém que saiba utilizar a IA. Então, não é a IA que vai
tomar o seu trabalho, mas muito provavelmente alguém que saiba utilizar as ferramentas, porque acelera o trabalho, muito provavelmente essa pessoa pode te tirar um emprego. Sim. Então não é a IA diretamente que vai tirar um emprego, né? É alguém usando ela. Né? É alguém usando que saiba usar, né? E a gente gosta de processos rápidos, não gosta? A gente não pode ser também acha, poxa, tem todo um lado ético, né? Bom, IA a gente tem que deixar a IA de lado, porque a IA vai roubar um monte de emprego, mas veja só, quem gosta de ir ao banco? Ela também vai trazer muitas melhorias. Ninguém gosta de ir ao banco, não é verdade? Alguém se preocupou que os bancários, ao longo de muito tempo, foram perdendo seus postos de trabalho? Não, eu trabalho com todos os bancos no meu celular, eu detesto ir ao banco. Sim. Então, é um movimento enquanto... Isso aconteceu com os acendedores de lâmpada, aconteceu com uma evolução natural, uma boa parte dos carteiros. Não é uma evolução natural, a gente quer coisas mais cômodas. Natural e gradual, né? A pessoa só não pode ficar tá rolando fechada para isso. Uma ação da Associação de Dubladores, alguma coisa assim. Eles estão movendo, pedindo uma petição para proibir o uso da IA para fazer dublagem, porque já viu como é que é a dublagem. Nossa, é assustadoramente até bom. O timbre da voz é sensacional. Não, o movimento da boca em diversos idiomas, né? E aí eu tava acompanhando no Twitter uma discussão, né? E, pô, eles publicaram lá no Twitter a petição pedindo assinaturas, mas a galera respondeu falando, petição retrógrada, lógico que não, eu prefiro a dublagem da IA, legal o trabalho de vocês e tal, mas vocês têm que se adaptar, vocês vão ser atropelados se ficar com essa postura aí, né? Então, quem vem com essa postura de tentar Mas, de criar novo, lei é pra aquela proibir? questão da diferenciação, né? Tipo, aquele que tem uma voz mó diferentona e traz um pouco da sua personalidade, que a gente pra um desenho, né? Exato. Um desenho, agora... Agora o padrão, igual ele falou, né? Aquilo que é padrão... assim, que a IA ainda... daqui a pouco ela pode ser que ela faça diferente, ela vai trazer uma dublagem com uma tradução exatamente do como ela foi falada na língua original. E a gente jamais teria um Chaves, né? Com o que ele fala no Brasil, porque ele não falava assim no original, né? Mas daqui a pouco... Não, mas eu vi dois exemplos. Uma da Elizabeth Olsen, que acho que ficou mais famoso, e eu vi a dublagem de uma música do Metallica. Acho que intercede. A IA, eu não sei se o texto foi adaptado por um humano ou se própria IA, mas foi adaptado para... No caso da música, adaptou para criar rima, entendeu? Então. Porque o ChatGPT, eu acho que foi a própria IA, porque se você pedir pro ChatGPT e orientar, ele faz isso, né? Você fala, eu quero que você traduza esse verso, mas substitua as palavras para manter uma rima. Ele faz. Então, assim, se ele for instruído, ele adapta. Se você pedir para ele traduzir e, sei lá, traduz, mas coloca aí o idioma do mineiro, né? Sabe? Faz aquela ele faz, inclusive com erros de português. Então, as coisas vão... Se tá lá na base... Está treinado, né? Se tá lá na base, se tem ligações probabilísticas ali, ele vai fazer, né? Sensacional. Legal. Olha, a gente continuaria falando sobre isso, mas eu preciso voltar pro terminal. Vamos lá. Só pra gente fazer mais uma pergunta técnica, pra depois a gente ir pra aquela perguntinha pessoal. Na Transbrasa, onde você atua hoje, você tá como diretor de TI, e a gente tá sabendo que tem um novo desafio pela frente, né? Conta pra gente. Pode contar ou não? Ainda é... Pode? Posso falar, é público. Já foi anunciado. Vocês ganharam, como funciona o arrendamento? Isso, uma concessão para operar a unidade no Porto de Itajaí. Zona primária. Que tinha uma outra empresa operando durante um tempo e enfim, essa empresa parou de operar o porto e ficou desativado, e agora existe a concessão para operar. A gente ganhou junto com né, não é somente a Transbrasa. A Transbrasa é uma das empresas que vai operar a parte logística da coisa, né? A parte operacional vai ser feita pela Transbrasa. E a gente deve operar nos próximos 2 anos na unidade no Porto de Itajaí. Já existe o nome da unidade, né? Itajaí Port, que é o nome oficial do operador. Que legal. Bacana, um grande desafio.
para a empresa, enquanto negócio, para TI, né? Imagina. Grandes desafios. Mas a gente é movida de desafios. É, né? Assim é que tem graça na vida. A Transbrasa já tinha trabalhado em alguma coisa de área primária antes, não? Porque eu só conheço a Transbrasa daqui. A Transbrasa, o forte da Transbrasa hoje é trabalhar a retroárea. É o que a gente trabalha aqui, né? Trabalha transporte e trabalha a retroárea. A zona primária vai ser um negócio... É um negócio novo. Eu não sei se no passado a Transbrasa já trabalhou com operação portuária, acredito que não, mas assim, no futuro, no passado recente não, né? É a retroárea o forte da empresa. Deixa eu gastar um termo técnico que eu aprendi aqui com eles. O tal do Greenfield e Brownfield, lá é o quê? Porque agora eu sei a diferença. Tem que inventar outra cor, né? Então, a gente tem uma mescla ali, mas a gente vai para um Greenfield, né? A gente vai para uma implementação completamente nova do ponto de vista de TI. Traduzindo para o português é desde que tudo era mato, né? Então, a gente vai fazer a implementação a partir da terra rasa ali, né? Existe alguma coisa... Ficou algum equipamento lá? Não. Nenhum equipamento? Não ficou. Tem só a estrutura portuária mesmo, piso, essas coisas já tem, né? Os equipamentos de operação de navio, eles existem, né? Do ponto de vista de TI, né? Portainer lá. Os portainers são dois portainers e tem 2 MHC. Tem mais MHCs vindo para operação também. Mas Starker tiraram. Todas. Tem alguns tractors lá. Os portantes porque não dá, né? Não. Tem testes recentes dos portainers, estão todos funcionando, tem algumas coisas para ser feita, né? Do ponto de vista de superestrutura lá. Mas não é a parte de TI, graças a Deus. É outro departamento. É outro departamento. Do ponto de vista de TI, a gente ficou só com as estruturas de cabeamento passadas, né? Os data centers estão lá, mas a gente começa uma operação do zero mesmo. Que legal. É bacana. A gente tem oportunidade de trabalhar da maneira que a gente entende que seja uma boa prática, apesar de que o tempo ele acaba acelerando certas decisões, mas a gente tem a oportunidade de fazer uma implementação de uma maneira que a gente acha que funcione melhor. Às vezes a gente entra numa implementação, assume alguns legados, né, que a gente chama de legados, e a gente é obrigado a fazer com que o legado funcione da melhor maneira possível, mas a gente não tem muita oportunidade de mexer naquele legado. Lá não tem legado, né? Não tem nada. A gente vai fazer a implementação a partir de um zero, né? Não é tão zero, porque existe alguma coisinha lá, mas é a partir de um zero. É um desafio grande e interessante para quem gosta de TI, né? Para quem está na área. A galera de TI provavelmente vai perguntar aqui que software que vocês vão usar lá. Já sabe ou ainda é... Ainda é sigilo, não está definido. Não que seja sigilo, mas nós estamos numa fase de conversa com diversos fornecedores, né? Legal. Então, vai ser uma mistura de oportunidade de investimento com um retorno de cronograma que seja favorável à operação. Às vezes você tem o melhor sistema, que seja o melhor sistema adaptado, que seja o melhor sistema para aquela operação, mas ele não te atende em tempos e movimentos, né? Ele não te atende no tempo que você precisa. Entendi. Aí você acaba tendo que optar por um outro sistema. Então, não dá para te dizer, olha, nós vamos operar com o sistema A, B ou C. Nós estamos numa fase de conversa com muitos fornecedores. Você imagina que a minha agenda tá plena de apresentações. E... Nas próximas 2 semanas, acho que a gente deve ter boas definições aí. Precisamos ter boas definições, senão a gente não vai atender a necessidade do negócio. Fora T2S. Cá entre nós, se precisar de alguém para integração de sistemas, tem alguns contatinhos. Eu já conheço bons, a T2S, a gente se conhece há um bom tempo já, né? A T2S vai com certeza nos ajudar muito nesse processo. Muito legal. E a previsão de início de operação é? 2 anos? Início. Vocês vão precisar da Locomex lá, porque a briga é feia ali, né? É que nem aqui, né? Tem as duas estão lá do sul, hein? Tem as duas margens ali. Eles estão ali pertinho, ó. O brigador está um em frente ao outro, né? Sim. Um em frente ao outro. E lá não tinha departamento de... Ai, caramba. Fugiu o nome agora.
que rouba carga um Captação? do outro. Captação. Aí, essa coisa de Santos, né? Vocês podem inovar lá, né? Aí, ó, já leva a experiência da captação. É que a captação ela é muito mais para retroárea, né? Muito mais as cargas de sons. Mas os terminais. Destinação. Os terminais também fazem aqui. Eles fazem, né? Trabalham muito com aquela chamada sobra, né? Sim. Mas tem os terminais de retroárea que tem um setor mais forte de captação, porque eles têm que trabalhar muito à frente, muito rápido, né? Para fazer. Os operadores trabalham muito com a carga vindo do próprio armador, né? Sim. Mas... o legal da Loiconex é que eles estão lá no sul também, né? Eu conheço o Helmut também. A gente tem. Ele veio aqui. Já veio? Veio. Faz umas 3 semanas que saiu, né? Por aí, mais ou menos, um mês. A gente tem na Transbrasa, tem algumas soluções da Local. São muitos dados, né? Gente, é muito dado pra analisar, tá doido? Eles trabalham já há bastante tempo. A gente tem algumas integrações, tem alguns alternativos proporcionados pela Logicomics. Legal. Não deve ser diferente por lá. Também. Mais perguntas técnicas, os co-hosts. Não falou o início, né? O início da operação de eu queria... Não quer ser político que promete prazo. Eu não sei se você pode falar, mas assim, você trabalhava na Rodrimar, né? Trabalhava. E você tava lá polêmica! Você tava lá no momento em que deu aquele turbilhão lá com... Foi na época alguma coisa com o Temer, alguma coisa lá, não foi? Eu tava lá. Foi, deve ter sido... Clima pesado, né? Provavelmente. Assim, né? Você acabou sofrendo bastante com isso, né? Por causa de todo aquele contexto e tal. Queria, se puder falar sobre isso, contar essa experiência. Curiosidade para saber. Até para quem não sabe. E explicar o que aconteceu, né? Ela não foi uma experiência legal. Você imagina. A gente recebeu a Polícia Federal, nós recebemos a Polícia Federal, precisamos Foi de supetão ou vocês já estavam sabendo que já estava rolando alguma investigação, alguma coisa? Não, foi. Eu recebi uma ligação em casa ainda, antes de eu ir para a empresa, que eu teria que ir para lá para falar com eles, né? Enfim, foi um trabalho, tenso, foi tenso, né? Tenso. Sempre né? Sim. Porque... Mas só para dar um contexto para quem não tá sabendo dessa fofoca antiga, o que aconteceu? Foram pessoas da empresa que foram pegas em corrupção, não é isso? E aí a polícia teve que ir lá para fazer... Olha, ao longo do tempo existia uma operação, a operação da Polícia Federal, e num braço dessa operação da Polícia Federal, de alguma maneira chegou algum assessor da empresa e aí deflagrou toda aquela operação. Detalhes jurídicos e técnicos dali eu de fato não tenho. Sim. Mas a tua parte foi receber e fornecer dados para a polícia. Isso. Nós contribuímos, a gente teve que cooperar, né? Com o fornecimento de todas as informações que eles pediram. Essa aqui não foi uma boa experiência, porque acaba sendo um episódio muito tenso, né? Sim. Eles um dia a gente não pôde ir para a empresa, só eu pude entrar na empresa, né? Nossa. Porque eu era gerente de TI, só eu subi para falar com eles para poder dar acesso a tudo que eles pediram, né? Além da parte jurídica e administrativa, né? Da parte de TI fui eu o único que subi e para fornecer o que eles queriam levar, acesso a servidores, acesso a senhas administrativas, logar todas as máquinas. E eles têm ferramentas próprias, né? Então eles não precisam que você diga onde as coisas estão. O processo deles é muito... Não existe. Você simplesmente fornece o acesso e a partir dali eles se conectam. Eles conseguem vasculhar tudo. Você não precisa ficar abrindo pasta, nada disso. Não. Uau. Não. Da parte de tecnologia, não. Você simplesmente fornece o acesso, acesso administrativo que eles precisam, e através de um ponto de rede, um acesso administrativo, eles fazem tudo o que eles precisam. Uau. E a gente não...
cria um clima de insegurança para todo mundo, imagina. todos os colaboradores, né? Fica todo mundo, cara, o que vai acontecer? Ficou durante muito tempo, né? A gente não sabia. E aí os desdobramentos a gente nem sabe quais foram de verdade, né? E a gente eu preferia muito ficar muito à parte disso, né? O que me foi pedido é acesso administrativo. Existia um assessor jurídico que também estava lá e acompanhando e dizendo ok, libera, faz ou não faz. E a partir daquele acesso administrativo, eles têm um processo muito automatizado. O processo da Polícia Federal ele é muito automatizado. Ele não requer você dizer nada para eles, absolutamente. Eles só precisam de um acesso à rede. Sim. E a partir dali... O trabalho de FBI é com eles. É tudo com eles. Eles passaram um grande tempo ali extraindo as informações, disseram ok, foram embora. E alguns tiveram acesso a alguns equipamentos móveis, né, de algumas pessoas específicas. Eles pediram o equipamento celular. Pediram o celular de algumas pessoas e o processo também é automatizado. A pessoa simplesmente entrega o celular desligado para eles plugam e eles usam o software israelense. Esqueci, fugiu o nome. Também não sei o nome. Mas é isso mesmo. Eles plugam, o equipamento está desligado, eles não precisam de desbloqueio, não precisam nada disso. Você entrega o celular, eles plugam o celular e eles extraem todas as informações e eles vão lidar com as informações do jeito que eles pretendem. Então, assim, o contexto todo ele é muito chato, né? Nós recebemos por 2 vezes, né? A gente recebeu a visita deles por 2 vezes. E o clima todo é muito pesado, né? Porque você acaba não sabendo o que vai acontecer depois. Mas o processo em si, ele é um processo transparente. São extremamente educados. Não existe nada de bate na mesa, nada disso. Extremamente educados. Pedem, você libera, eles plugam. Pedem por favor. Você faz mas existe um clima. Sim, claro. E que ficou durante um bom tempo. Com certeza. Quanto tempo ficou durante a investigação? E atrapalhou a operação, não atrapalhou? O que aconteceu com a operação? Assim, porque deve ter perdido o cliente nesse processo. Muito cliente deve ter largado, deve ter atrapalhado a operação, porque levam equipamentos, coisas e tal. Nós ficamos, acho que, parados somente um dia. Só um dia a empresa parou. A parte de TI parou só um dia que eles trabalharam. Eles não levam equipamento, eles só copiam as informações e liberam os equipamentos para voltar a operar, né? Até porque senão também atrapalha o cliente. Não, eles não fazem isso. Naquele dia a gente não operou, né? Porque os equipamentos ficaram desligados, né? Para que eles pudessem trabalhar, mas depois disso voltou normal. Vida normal. Aí o que aconteceu da repercussão de instabilidade de mercado, se aconteceu muito tempo depois, porque normalmente quando você está trabalhando um contrato com o cliente, você já está com algumas coisas acontecendo, né? E não tem como falar assim, não, agora eu não quero mais. Né? Se aconteceu um problema comercial de clientes deixando a empresa, acaba repercutindo muito tempo depois, né? E aí você não sabe se aquilo é por conta disso ou aquilo é por conta de mercado, ou foi para um outro local mesmo, né? Mas pra gente o que ficou realmente foi esse clima ruim, né? Durante um bom tempo. E a visita em si, ela não é nada agradável. Não é agradável, né? Você não espera, você não está preparado para isso. Não é para isso que você trabalha, né? Você trabalha com TI, né? Você está envolvido em investigação. Não tá de falar, vocês arrumaram as confusões, vocês que resolvam. É uma coisa que você vê na TV. Eu tô assistindo uma série, tá bem legal, no Netflix, chama DNA do Crime, que é
É da Polícia Federal. Tu assistiu? É muito legal. Eu não terminei ainda. Não vai falar nada, não. Sem spoiler. Inclusive naquele episódio, né? Inclusive naquele episódio. E pelo que parece, ela é baseada em fatos. Deve ter uma dramatização, lógico, mas é baseado. Tem algumas coisas que vão acontecendo, eu vou lembrando que a gente acompanhou, né? O assalto ao banco, o roubo do ouro no Guarulhos. É brasileira? É nacional. Brasileira, da Polícia Federal. Foi quando a polícia, parece que foi quando se popularizou na Polícia Federal o uso do DNA para incriminar os criminosos. Vou colocar na minha lista. E é bem produzida, bem produzida. Parece série gringa, é muito boa mesmo, muito bem feita. Propaganda, Netflix patrocina nós aí. Ou a Polícia Federal. Não, de repente, por que não? Aproveitando que você falou de série, vamos ver se está na resposta da última pergunta. Pode fazer a última pergunta? Pode fazer. Márcio, a última pergunta que a gente faz para todos os convidados é: quem é você de bermuda e chinelo? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Cara, eu sou assim uma pessoa extremamente simples. Eu gosto de coisas muito simples. Eu gosto de estar em família. Na verdade, eu adoro bermuda e chinelo. Se eu pudesse estar de bermuda e chinelo para qualquer situação, eu estaria de bermuda e chinelo. Eu adoro bermuda e chinelo. Nada novo, inclusive. Todos os mais usadinhos. Mas eu gosto muito de estar em família. Gosto laceados, né? Laceados, eu gosto muito de brincar com os filhos, né? Gosto muito de estar em casa. Quantos anos os filhos têm? Hoje já estão mais velhinhos, já não querem mais brincar muito com a gente, né? Tem 15, né? O mais velho tem 15 e a mais nova tem 12 e meio, né? Eles têm 2 anos e meio de diferença um do outro. Mas o que eu puder fazer, assim, em termos de casa mesmo, o filho gosta de basquete, então a gente está sempre lá. Eu passei muito tempo com eles, brincando de esconde-esconde, pega-pega, porque eu sou desses. Que legal! Eu me enturmo muito bem com a molecada lá do prédio. Eu era o único vovô, né? Titio, né? Que brincava com eles de esconde-esconde, pega-pega. Então, de bermuda e de chinelo, eu sou essa pessoa. Sou muito simples e gosto muito de estar de bermuda e de chinelo. Muito facilmente você vai me encontrar pela cidade aí de bermuda e de chinelo. Numa fase que eu trabalhei em São Paulo, que eu era o dress code era realmente usar terno. Foi a minha fase pior em termos de estar todo dia muito quadradinho, de estar todo muito formalzinho. Eu prefiro estar mais... Lá em Barra Bonita a galera usa chinelo também? Poxa, porque aqui quem não é de Santos, né, não sabe, mas aqui a gente vai de chinelo até no shopping, né? O paulistano mas nem sonha um negócio desse. Semana passada eu tava viajando com a família, tava em Foz do Iguaçu, aí, e lá também é mais tranquilo, assim, e eu também, mó calor do caramba, a gente saía à noite pra ir no restaurante de chinelo, meu. Caramba, minha mulher foi no restaurante, falei, pô, cara, pensei que me iam deixar entrar lá. Ficaram olhando. Restaurante tudo chique, eu falei, ixi Maria, de camiseta, mó calor, camiseta, chinelo, mas ninguém encrencou comigo, né? Mas tem uns que ficaram olhando, assim. As olhadas. Aqui a gente cara, é bom, pô. Chinelo é muito bom. Aqui a gente não tá nem aí, né? Vai pro shopping, tá à vontade. Eu ia de chinelo pra faculdade, meu. Eu estava de manhã, né? Aí no verãozão. Os engenheiros do Havaí mesmo. Situações. Coisa de Santos. E não veio na resposta dele séries nerds, achei que ia vir. Séries, né? Não. Eu gosto. É mais esconde-esconde mesmo. Curte o Netflix? Curto. Pô, quem não curte, né? Maratonar a série. Tá faltando um pouquinho de priorização, né? A gente não pode dizer que falta tempo. Se saiu uma série de priorização. Se saiu uma série de implantação de Terminal Greenfield, né? Eu tô lá. Ele vai ser diretor da série. Eu já assino. Se for um outro streaming da vida, já assino já de imediato. Faz assinatura. Vamos ver se fizeram alguma coisa diferente do que eu já fiz, né? Márcio, nesse clima eu queria te agradecer pela tua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Passou sempre rapidinho. Tô sempre disponível. É um privilégio estar aqui, uma honra. Muito bacana. E você, se gostou também, deixa o like. Se você já conhece o Márcio, já trabalhou com ele, também deixa um comentário aqui parabenizando o Márcio pelo episódio. E siga-nos para os próximos vídeos. Beleza, gente? Obrigada, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.